Bom, esse vídeo não vai ter nenhum perfume, mas ele é bem necessário para o pessoal que está começando agora, até mesmo para o pessoal que já está há um certo tempo e ainda assim não conhece a essência da perfumaria de nicho. Antes de passar a vinheta e tudo mais, eu peço gentilmente que você, que é mais experiente, eu separei 10 tópicos, mas tenho certeza que terão lacunas a serem preenchidas. Então peço para você que ajude não só a mim, mas os outros iniciantes nesse mundo maravilhoso que é perfumaria de nicho. Então, venha assistir esse vídeo até o final. Pessoal, tudo bem com vocês? Último vídeo aqui no card, vamos lá assistir, ok? Perfumaria de nicho, o que ela é? São, de maneira resumida, marcas segmentadas a fazer, no caso, perfumes para um determinado e exclusivo público. Ponto. É isso que é perfumaria de nicho, tá? Esse é o tópico 1. No 2, que eu deixei até aqui anotado, dessa vez eu fiz um enredo bem legal, e é a história e a evolução. A perfumaria de nicho, ela não é tão antiga, mas também ela não é tão recente, ela fica naquele meio termo. Ela teve um boom, né, que a gente fala, uma explosão, que muitas pessoas começaram a ter conhecimento dela nas últimas décadas. Digamos assim, há 20 anos que ela começou a ficar mais fomentada e com um público maior, tá bom? Porém, né, nessa evolução, alguns problemas vieram e ainda são mantidos, tá? Eu espero que vocês não estejam ouvindo a bateria, porque agora tem um vizinho que dá aula de bateria. Maravilha. Tópico 3. Principais características da perfumaria de nicho. Exclusividade, ingredientes de alta qualidade, criatividade e a embalagem. Porém, essas características não são obrigatórias de todos os perfumes. Mas como assim, João? Um perfume simples para vocês entenderem. A apresentação do Grand Soir. Tá? A apresentação do Grand Soir é uma caixa de papelão muito simples. A própria apresentação da Creed, que é uma casa histórica, sim. Se for ver, é a casa de perfume de nicho mais conhecida do mundo, por causa do Aventus. E tem uma apresentação, né, uma embalagem, uma caixa bem assim, ruim. Tá bom? A exclusividade, quando nós falamos isso, são em relacionado a determinada quantidade de frascos produzidos, elas não estão em qualquer lugar, não é em qualquer loja de perfumaria ou de cosméticos que você consegue encontrar, tá bom? Notas e composições, esse é o tópico 4. Pessoal, nesse tópico é aí onde começa a encarecer o perfume. Claro que se eu faço um perfume e simplesmente coloco o nome dele, Creed, ele já vai ter um valor elevado, simplesmente pelo nome da marca. Mas a qualidade das suas notas, dos seus ingredientes, é o que chama a atenção dos críticos, daquelas pessoas que realmente apreciam a perfumaria de nicho, tá? Notas que são sintéticas, elas existem na perfumaria de nicho? Existem. Em muitos perfumes de nicho? Sim. Porém, o foco nada mais é que notas naturais, ingredientes mais raros, trabalhados, colhidos de maneira mais natural e artesanal. Uma janela para essa parte artesanal que entra um pouquinho da perfumaria indie. A perfumaria indie, ela está um pouco acima da perfumaria de nicho, tá? A perfumaria indie, ela é 100% artesanal, tá? Tem inúmeras casas, eu já fiz na aba comunidade aqui uma postagem
sobre o que são e o que é a perfumaria indie, tá bom? Nesse tópico 5, eu separei, aqui tem 4 casas, tá? 4 marcas de perfumaria de nicho. 2 que eu coloquei aqui, ela é bem interessante porque ela abrange outras áreas sem ser perfumes, tá? Eu coloquei a Creed, não tem como, tá? Porque a Creed tem muita qualidade. Pode falar o que for. Ah, os perfumes não fixam nada, que seja, mas tem sim muita qualidade. Le Labo ou Le Labo, tá? São fragrâncias, né? São perfumes artesanais, de maneiras assim, personalizáveis. Você consegue colocar dedicação, você consegue colocar o nome no rótulo. E por sinal, agora em setembro, se não me falha a memória, vai abrir uma Le Labo em, eu acho que é em algum shopping em São Paulo, naquele shopping um pouco mais de alto padrão, tá bem? Birredo, ou Birredo, que é outra casa, assim, fora de série, famosa pelo seu balde Afrique. Ela tem uma casa que é focada em criações contemporâneas. E por fim, a última casa que eu deixei aqui, a Xerjoff. A Xerjoff, na minha opinião, é a melhor casa de perfumes para você iniciar na perfumaria. Porém, vocês já estão cansados de saber, não é uma casa que eu particularmente gosto. Porém, as suas fragrâncias de entrada são excelentes, como Renaissance e Naxos. Esses 2 perfumes vocês têm uma coleção completa. Tendo eles, tá? Eu não preciso de mais nada. Agora, começa a ficar mais interessante, porque entra a parte da crítica, tá? Crítica para quem? Para vocês. No tópico 6, eu deixei aqui como escolher um perfume de nicho. Pessoal, é claro que opinião, até mesmo a minha, mas a opinião de outras pessoas, youtubers, que seja, é relevante. Elas são muito relevantes, elas te auxiliam e ajudam sim comprar um perfume. Porém, o que vocês têm que tomar muito cuidado é que tem pessoas, principalmente nesse meio no qual vocês estão assistindo este meu vídeo, que elas simplesmente querem vender o produto delas ou vender o que elas são patrocinadas. Ah, João, você fala isso porque você não é patrocinado. Ainda bem que eu não sou por as marcas que todo mundo são. Quais são? As marcas de contratipo, pessoal. Vocês podem perceber, acha um youtuber brasileiro que não é patrocinado por uma marca de contratipo, que fala e tudo mais. Vocês vão perceber que o único canal que não menciona e que fala corram de contratipo sou eu. Por quê? Porque isso é queimar o seu dinheiro. Isso simplesmente não é perfumaria de nicho. Na minha opinião, nem perfumaria é. Tá bom? Pesquise os perfumes. Nós temos sites como Fragrantica, Fragrance, Parfumo, tá? O Parfumo é o que eu recomendo sempre, porque eu acho incrível a estrutura deles. Ah, João, não tem ele em português. Traduza. Pelo amor de Deus, traduza. É incrível. Ele permite você criar um arsenal, né? De perfumes, você renomeia, você faz o que você quiser. Fica muito legal, gente. Mas fica muito bacana mesmo. Teste perfumes. Tá? Teste, lembrando que o correto para você experimentar um perfume é direto na pele, tá? Fita olfativa é bacana e tudo mais, só que você só vai saber como o perfume se comporta na sua pele, tá bom? Então, compre em split, compre decantes, tá? Mas conheçam, tá? E cuidado, não vão na onda de todo mundo, tá? Porque a pessoa só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. João, você quer dinheiro? Aqui no YouTube não, vocês sabem que esse não é meu foco, quem me conhece de verdade. Tá? E o mais interessante na hora que você for escolher o teu perfume de nicho, que seja o seu primeiro, que seja mais um na sua coleção, é a sua personalidade. Um perfume, ele não é simplesmente um acessório. Ele é literalmente uma peça de roupa, como se fosse uma peça de roupa, tá? Você veste. Então, é algo que está acima de um anel, um colar, uma gargantilha, um brinco, um óculos de sol, que seja, tá? O perfume, ele tem, sim, que mostrar a sua personalidade, tá? Senão, nada mais é que você pegar um pedaço de mexerica, passar aqui, tá bom. Tô cheirando, vou exalar a semana toda, tá bom? Tópico 7. Esse é bem interessante, que é sobre o cuidado e o armazenamento de perfumes. Pessoal, física, química,
ou físico-química básica. Luz, simplesmente quanto mais luz, mais ele vai oxidar. Então, João, tem que deixar ele no escuro, de preferência sim, tá? E longe de ambientes que contenham umidade, tá bom? Recentemente, em uns grupos de Facebook, o pessoal falando assim: ah, não, pode deixar o perfume no banheiro sim, não vai oxidar, a oscilação de temperatura, quando você sai do chuveiro, você abre o box, não vai mudar. Então faz o seguinte, escuta essas pessoas que falam por aí e deixa o seu perfume no banheiro. Faz isso, deixa o seu perfume e aguarde, você vai ver o resultado. E vocês vão ver quem tá querendo ou não falando a verdade, eu ou eles, tá bom? E perfume é para ser utilizado, tá? É legal a gente ter uma coleção, ter vários, mas pessoal, não fiquem com dó, tá? Ah, João, eu armazeno super bem, eu guardo eles na caixa, longe de umidade, legal, tá? Só que o perfume foi feito para ser usado, ele não tem uma data de validade, tá? Concreta, ele tem uma no seu rótulo por questões de saúde e leis, mas é preciso, tá? Utilizá-los. Tópico 8. Esse daqui é muito bacana, porque são tendências e futuro, tá? Atualmente a gente está vendo muito em frascos personalizados. Se vocês entrarem aqui, no caso do Brasil, no site da Guerlain, na sua linha exclusiva, você consegue personalizar o frasco. Eu não sei se eles já disponibilizaram para você trocar a tampa, mas você consegue escrever, tá? A Le Labo foi, querendo ou não, a que deu esse pontapé inicial. Você consegue escrever o seu nome, uma dedicatória, um negócio muito bacana, tá? E quais são as tendências, né, da perfumaria? Esse ano a tendência está sendo o quê? Couro e maracujá, tá? Tá sendo totalmente o maracujá. É a fruta desse ano da perfumaria, o maracujá, tá bem? Onde comprar? Essa daqui vai ser bem interessante, porque aqui no Brasil nós somos bem limitados a lojas. Aqui vai envolver um pouquinho ainda mais de polêmica, porque é necessário, porque infelizmente é real, tá? Isso é fato que todos estão vivenciando. Antigamente era mais fácil você simplesmente comprar, trazer um perfume de fora, sem depender de redirecionadores, de colegas que estavam viajando, simplesmente o site enviava para cá. Isso não tem mais com quase nenhum site, tá? Geralmente eles não enviam para o Brasil devido às tributações alfandegárias brasileiras. Recentemente, né, tô gravando esse vídeo aqui no dia 21, a gente sabe que tá vindo cada vez mais tributos e isso dificulta ainda mais, né? É o famoso, o pessoal não soube, enfim. Onde comprar perfumes? Sempre em pessoas e ou lojas autenticadas, confiáveis, tá bom? Sites, tomem cuidado, tá? Pouquíssimos sites do Brasil possuem perfume de nicho. Pouquíssimos mesmo, tá? Então toma bastante cuidado onde você vai comprar, porque você pode cair no golpe. João, você tem uma lista aqui com fornecedor e tudo mais? Sim, tenho. Quiser comprar, tá aqui. Não quiser comprar, não tem problema nenhum. A diferença é que o que você vai comprar nessa lista que tá aqui de baixo, você vai receber, tá? Tem uns que você pode comprar e não receber. Ou, pior ainda, você pode comprar, pagar um valor estratosférico de alto e falar, poxa, chegou tudo certo, mas paguei muito caro. Foi o que aconteceu com um colega meu essa semana, que comprou um perfume que tá, no momento, muito bem falado, que é um Clive Christian Blonde Amber, a 2.700. Sendo que esse perfume não deve ser comercializado a mais de R$ 2.200. Se você comprou ele acima desse preço, saiba que você se lascou. E por fim, nesse manual que eu fiz aqui, dica para iniciantes. Eu deixei esse tópico redundante com a thumbnail, porém tá aqui. Começa com amostras. Gente, tem pessoas maravilhosas aqui no Brasil que vendem decantes. Compra literalmente 0,5 ml ou compra 1 ml, faz a festa, testa, pede opinião da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, da sua irmã, do seu irmão.
de qualquer pessoa, vai pedindo se você gosta de saber a opinião alheia. Ou se não, borrifou, sentiu o cheiro, gostei. Anota. Quando tiver oportunidade eu vou comprar esse perfume. Essa daqui é o mais interessante. Eduque-se, pessoal. Busca conhecer, aprender o que é a base da perfumaria. Recentemente eu li em um grupo que a pessoa perguntou se atar é para fazer layering. Essa daí fez eu gravar esse vídeo. Esse texto foi o que fundamentou esse vídeo de hoje. Tá bom? E por fim, não tenha pressa, tá? Completando as 10 regras aqui, não tenha pressa. Perfumaria você não vai conhecer tudo em 1 ano, em 2, em 3, em 4, em 5, você não vai, tá? Dê folga pro seu nariz, não deixe ele saturado, tome cuidado. E o mais importante, assegure-se de que você está testando algo original, tá bem? Então tome bastante cuidado. Um vídeo bem teórico, sem nenhum perfume. João, o que você ganha com esse vídeo? O que eu ganho literalmente desde quando eu fundei esse canal, tá? Que é satisfação por proporcionar para vocês gratuitamente, tá? Sem problema algum, conhecimento da perfumaria. João, você é novo, como você conhece tanto? Porque eu não quis pular, eu já não quis comprar só os perfumes mais conhecidos, os famosos hypes. Eu já fui em perfumes antigos, em pessoas que têm um milhão de vezes mais conhecimento que eu e que me ensinaram muito, e eu sou muito grato a essas pessoas, tá bom? Então, muito obrigado por esse vídeo e vai ter Dubai na próxima. Tchau, tchau.